Crise para a posse de Goulart. De acordo com a Constituição vigente do país, com a renúncia de Jânio Quadros, a presidência da República deveria ser ocupada pelo vice-presidente eleito, João Goulart, Jango. Este, porém, estava em visita oficial à China comunista, e a presidência foi entregue a Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. A oposição denista aproveitou-se da situação para tentar impedir a posse de João Goulart, acusando-o de ser perigoso comunista. Planejavam prendê-lo assim que desembarcasse no aeroporto, porém isso não ocorreu. Dois grupos políticos com interesses divergentes formam-se em relação à posse de João Goulart: os contrários à posse e os favoráveis à posse. Os contrários à posse reuniam ministros, militares, udenistas, grandes empresários nacionais e estrangeiros. Os favoráveis reuniam grande parcela de sindicalistas e trabalhadores, profissionais liberais, pequenos empresários. E para representar esse grupo foi organizada a Frente Legalista, que pretendia garantir o cumprimento da lei constitucional. Nascida no Rio Grande do Sul, a Frente Legalista era liderada pelo governador desse estado, Leonel Brizola, cunhado de Jango, e apoiada pelo comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. O confronto entre esses dois grupos levaria o país a uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada uma solução. O vice-presidente assumiria o poder desde que aceitasse o sistema parlamentarista. Isso significa que João Goulart assumiria a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. João Goulart aceitou as condições impostas e tomou posse em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves era o primeiro-ministro de seu governo. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema de governo deveria ser referendado por um plebiscito. Em seu discurso de posse, João Goulart prometeu realizar o mais breve possível esse plebiscito. Acreditava que a maioria dos eleitores brasileiros recusaria o parlamentarismo e restabeleceria o sistema presidencialista. Somente em 6 de janeiro de 1963 realizou-se o plebiscito, que reuniu os votos de mais de 12 milhões de cidadãos. Desse total, quase 10 milhões votaram contra o parlamentarismo. Após o plebiscito, Goulart assumiu plenamente o poder presidencial, reforçando a partir de então sua linha de governo nacionalista e a política externa independente. Sua estratégia socioeconômica foi formalizada através do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado por Celso Furtado, ministro do Planejamento. Esse plano tinha como objetivos promover melhor distribuição das riquezas nacionais, atacando os latifúndios improdutivos para defender interesses sociais, encampar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar exclusivamente os trabalhadores. Nessa época, os trabalhadores mobilizaram-se cada vez mais contra a sua exploração pelas classes dominantes. Temendo perder seus lucros e privilégios, os grandes empresários uniram-se aos militares e começaram a tramar a queda de João Goulart. Surgiram, então, associações políticas como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES. Financiadas por empresários e pelos Estados Unidos, milhões de dólares eram gastos em propaganda contra o governo, por meio de livros, jornais, revistas, rádio e televisão. Os políticos de oposição recebiam verbas para financiar suas campanhas e, depois de eleitos, eram subornados para votar contra as propostas de Jango. Jango anunciou um conjunto de medidas políticas denominadas reformas de base, em um comício que reuniu aproximadamente 300 mil pessoas em frente à estação de ferro central do Brasil. Tais medidas acirravam ainda mais a revolta das elites dominantes. Entre as medidas destacam-se reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral e reforma tributária. Na reforma agrária, para facilitar o acesso à terra, milhões de lavradores que desejavam trabalhar e produzir no campo, acreditava-se que com isso o homem no campo permaneceria em seu local de origem, não precisando fugir para as grandes cidades em busca de emprego. Na reforma urbana, para socorrer milhões de favelados e moradores de cortiços nas grandes cidades. Na reforma educacional, para aumentar o número de escolas públicas, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo. Na reforma eleitoral, para dar ao analfabeto o direito de votar e participar da vida pública. Na reforma tributária, para corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres, patrões e empregados. Além dessas reformas, Jânio procurou colocar sob controle o capital estrangeiro, através da Lei de Remessas de Lucros, que limitava o envio de dólares para empresas multinacionais para o exterior. A aprovação dessa lei provocou a reação de representantes das multinacionais, políticos, entreguistas e imprensa defensora dos interesses estrangeiros.